Olá pessoal, bom dia. A pergunta de hoje é: qual o melhor momento para ensacar os frutos da goiabeira? O ensacamento das goiabas tem por objetivo evitar o ataque de mosca das frutas, que a gente pode observar na parte superior direita aqui, e também o ataque de gorgulho, que a gente pode observar na parte inferior esquerda, acompanhando a ponta da seta. Essas duas as pragas atacam os frutos ainda bem novos e a gente tem que realmente proteger os frutos no estágio inicial de desenvolvimento. Na parte superior aqui a gente tem frutos ensacados com um tipo de embalagem, que é a embalagem TNT, tecido não tecido, que é uma embalagem que permite trocas gasosas, evita a acumulação de vapor de água dentro da embalagem e com isso permite a produção de frutos de excelente qualidade. Mas outros materiais também podem ser utilizados e a gente vai comentar posteriormente. Bom, o primeiro ponto importante é você saber diferenciar o ataque de mosca das frutas e gorgulho. No caso do ataque de gorgulho, quando os frutos iniciam, né, o processo de maturação, você, ao partir o fruto, você observa uma podridão seca no interior do fruto, como a gente observa do lado esquerdo aqui. Já no caso de ataque de mosca das frutas, ocorre uma podridão úmida. Todos os dois tipos de danos inviabilizam a comercialização dos frutos, porém, quando os frutos são destinados para a indústria tem uma preocupação maior com o ataque de gorgulho, por causa dessa coloração escura que vai passar para a polpa. Então, se a indústria observar que tem, mesmo que seja pequena a infestação por gorgulho, ela pode recusar os frutos que foram enviados para a indústria. Então, é uma preocupação a mais o ataque de gorgulho. Qual seria, então, o melhor momento para o ensacamento dos frutos? Nessa foto à esquerda, a gente observa frutos em diferentes estágios de desenvolvimento, e o ideal seria esses estágios intermediários aqui, acompanhando a ponta da seta. No caso de gorgulho, o ideal é você fazer o ensacamento do fruto um pouco menor, porque o ataque ocorre em uma fase mais inicial de desenvolvimento. Então, o ideal seria frutos com 1,5 centímetros mais ou menos de diâmetro. Aqui nesse fruto um pouco maior, a gente já observa um sintoma de ataque de gorgulho. Então, nesse caso, se o fruto for ensacado, não vai ocorrer geralmente a ocorrência de mosca das frutas, mas pode ocorrer a ocorrência de gorgulho. Então, o ideal realmente é fazer. Em muitos casos, alguns produtores fazem a pulverização de agrotóxicos até o ensacamento e, com isso, controlam realmente gorgulho, até mosca das frutas, psilídeos, até o ensacamento. E, posterior ao ensacamento, não é realizado mais nenhuma pulverização. Os frutos ensacados, eles ficam ensacados cerca de 60 dias. Então, dependendo da época do ano, principalmente em épocas de ocorrência de chuvas e sol forte, a gente tem que ter uma embalagem mais resistente. Então, nessa foto à direita aqui, a gente observa que as embalagens romperam antes da colheita. Então, nesse caso aqui, vai realmente haver a infestação de mosca das frutas. Nesse caso aqui, é bem provável que o saquinho deveria ser um pouco maior e um pouco mais resistente. Com relação ao rendimento de ensacamento, vários produtores afirmam que um trabalhador tem capacidade de ensacar cerca de 3.000 até 5.000 frutos por dia, dependendo do número de frutos por planta. Então, quanto maior o número de frutos por planta, maior o rendimento do ensacamento. E um ponto importante também a gente frisar é que o ensacamento do fruto é uma exigência da certificação Global Gap. Significa o quê? Se a pessoa quiser exportar os frutos de goiaba para outro país, ela vai ter que ter essa certificação Global Gap, geralmente é exigida, e nesse caso o produtor, além de fazer o ensacamento do fruto, ele vai ter que usar o sistema de poda por talhão.
em vez do sistema de poda contínua. No sistema de poda contínua, você vai podando a mesma planta ao longo do ano e, com isso, você vai tendo frutos em diferentes estágios de desenvolvimento na mesma planta. E isso inviabiliza o uso racional de agrotóxicos. No caso de poda por talhão, cada talhão é podado com a diferença de cerca de 40 dias e, após o ensacamento, aquela planta não é podada mais. Então, os frutos passam a ser o dreno principal da planta e a planta não emite mais tecidos novos. Com isso, não há necessidade mais de fazer pulverizações de agrotóxicos. Então, aí você consegue produzir frutos sem resíduos de agrotóxico, é o que realmente a certificação Global Gap deseja. Esses dados aqui são dados de um trabalho feito um tempo atrás, em que nós ensacamos frutos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, frutos desde com diâmetro próximo de 2 centímetros até frutos com diâmetro próximo de 3,5 centímetros. E a gente observou que quanto maior o diâmetro do fruto por ocasião do ensacamento, maior a infestação de mosca das frutas. Então, quando a gente ensacou frutos com cerca de 2,2 centímetros, ocorreu 1% de infestação. E quando 3,5 centímetros de diâmetro, ocorreu 15% de infestação. Mostrando que, no caso da mosca das frutas, o ideal é você fazer um ensacamento dos frutos com diâmetro, no máximo 2 centímetros de diâmetro. Frutos com, no máximo, 2 centímetros de diâmetro, para você não ter problema de mosca das frutas e poder comercializar os frutos de forma satisfatória. Uma prática indicada por ocasião do ensacamento dos frutos é a despistilagem. Então, nessas duas fotos da direita, a gente observa frutos no ponto de ensacamento, e aqui na ponta da seta a gente vê alguns restos florais aqui, tá certo? Então, a gente observa aqui, olha, acompanha a ponta da seta. Então, no momento do ensacamento, o ideal é remover esses restos florais, tá certo? E com a despistilagem, no momento da colheita dos frutos, você tem um fruto com aparência melhor, com uma boa cicatrização, e isso tem um valor de mercado maior. Com relação aos tipos de embalagens usadas no ensacamento dos frutos, nós temos aqui o TNT, que a gente já comentou, tecido não tecido, que permite trocas gasosas, né, interessantes, tá certo? E, no caso do TNT, é vendido bobinas com 400 a 800 sacos, tá certo? Pode ser utilizado também o papel manteiga, muito utilizado pelos produtores, né, tá certo? O ideal, no caso do papel manteiga, é comprar um saquinho um pouco maior e mais resistente, para durar os 60 dias do ensacamento. E também pode utilizar o polipropileno microperfurado. Essa embalagem também é utilizada, mas é mais difícil de ser encontrada, tá certo? Então, pelo fato de ser plástico, né, o ideal é você utilizar embalagens mais que permitem uma reciclagem. Na realidade, os produtores mais comerciais utilizam muito o TNT e o papel manteiga, tá certo? Essas embalagens geralmente são encontradas em casas de embalagem e também mais comum nas ceasas. E caso você tenha uma goiabeira de fundo de quintal e queira fazer o ensacamento dos frutos, você pode utilizar também as sacolas plásticas de supermercado, tá certo? Sacolas pequenas de meio quilo. Nesse caso, o ideal é você acompanhar a ponta da seta, é fazer 2 cortes na parte de baixo da embalagem, aqui nas quinas da embalagem, tá certo? Fazer 2 cortes aqui, para que, caso água de chuva consiga penetrar dentro da embalagem, escorra, e também o vapor da água proveniente da respiração dos frutos, né, consiga ser drenado e você tem um ambiente mais seco no interior da embalagem. Então, essa embalagem não é utilizada muito pelos produtores profissionais, mas caso você tenha uma
Uma goiabeira de fundo de quintal funciona plenamente, você amarra a alça da embalagem no ramo para prender junto ao fruto e funciona muito bem. E no caso da embalagem de papel manteiga, geralmente o pessoal usa grampo, né? Tá certo? E no caso do TNT, existe embalagem até com fechamento próprio, mas aí é um pouco mais cara. Mas aí é questão do produtor ver qual seria mais fácil. No Mercado Livre você encontra essas embalagens de forma bastante fácil. Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Se você tem uma goiabeira de fundo de quintal, faça o ensacamento dos frutos, mesmo utilizando sacolas plásticas de supermercado, que você vai ter um fruto sem ocorrência de gorgulho e de mosca das frutas e de excelente qualidade, sem resíduos de agrotóxicos. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.